Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Além da Mama, nosso podcast aqui, um podcast feito por mim, doutora Patrícia Maciel, cirurgiã plástica. E por mim, doutora Fernanda Barbosa, mastologista. E hoje a gente vai falar de mama. Oh, que coisa rara, não, menina? Faz tempo, né, que a gente não fala de mama, de né? Mama, é especificamente. Verdade. Mas a gente resolveu trazer um assunto que ficou bem em voga recentemente aí nas redes sociais, porque uma influenciadora, né, a Evelyn Camargo, trouxe a informação de que ela tinha sido diagnosticada com BIA-ALCL, Fernanda. Vamos falar sobre isso, né? O que é o BIA-ALCL? Né? Me conte. Então, é importante a gente falar algumas coisas. Então, assim, esse veio em voga, então eu acho que isso é um episódio diferente dos outros que a gente até fala de câncer, mas de uma maneira... Esse vai ser um episódio não tão leve assim, mas eu acho importante passar informação, né, Paty? Com certeza. Então, a Evelyn falou sobre isso abertamente, então não é nenhuma novidade, todo mundo falou sobre isso nas redes sociais. Então, é um linfoma, né, células T, só que é um linfoma associado ao implante de mama texturizado. Então, principalmente. Principalmente texturizado, né? Não é câncer de mama, isso tá? eu acho que é a parte mais importante. Então, não né? é câncer de mama, não tem nada não é a do ver tecido com mamário. exatamente. É associado à prótese da mama e também não é igual aos linfomas do sangue, né? Isso. Que são aqueles que a gente, que o hematologista trata com quimioterapia, na grande maioria das vezes. Que e podem tudo ter um isso, potencial agressivo, né? Mais relevante. Exatamente. Os linfomas são uma nome entidade que assusta, né? única, né? Que foi reconhecida muito recentemente pela OMS. É um diagnóstico muito recente. Muito recente, 2016, né? A Organização Mundial da Saúde definiu essa entidade, essa doença, entrou para o CID, né? A primeira descrição já é 1997, assim, mas até que alguém olhou e achou, parece que é isso. Até isso realmente ser validado foi em 2016. Foi 2016, que daí foi realmente definido como, né? E é um linfoma associado à prótese da mama. A cápsula, né? A cápsula. A gente fala bastante aqui sobre próteses, cápsulas, tarará, e aí é interessante perceber que o linfoma, sim, é uma alteração, as células de defesa do organismo que reagem contra essa prótese, que ficam ali naquela cápsula, né, que é uma membrana, uma cicatriz que o corpo formou ao redor da prótese. Que 100% das pacientes têm. Que toda, gente, quem tem prótese tem cápsula, todas. Isso é uma coisa, vem com a outra, né? Mas quando a gente pensa que aquela membrana que tem as células de defesa, e as células de defesa começam a reagir excessivamente a essa presença da prótese e por questões genéticas, né? Então, assim, a gente não tem como a gente ter um câncer sem ter uma predisposição genética para isso. A gente sabe que... Não hereditária, né? Quando a Patrícia fala... sim, não. Ela tem que ter um não é herdado. Ela tem que ter uma alteração do DNA ali, alguma mutação ali que... Exatamente. Que deu errado e é naquela célula que começou a se multiplicar de uma maneira errônea, né? Errada. Exatamente. Começa a proliferar. Né? E aí as células T, né, que os linfócitos de defesa, eles ficam meio diferentes. E qual que é o sintoma que a gente observa mais comumente, né? A mama aumenta de volume. Seroma, gente. Líquido ao redor da prótese. Esse é o principal sinal. E ele é bem relevante, assim, porque qual que é o problema desse diagnóstico? É que ele assusta por ser um câncer, né? Um câncer relacionado à presença da prótese de silicone. Porém, o seroma, que é a presença do líquido que nos sinaliza que isso pode estar acontecendo, tem inúmeras outras causas, muito mais frequentes e muito mais comuns. Isso é importante, né? Então, assim, o principal sintoma é o seroma, ele deve ser investigado, mas na grande maioria das vezes, esse seroma vai ser de origem benigna, inflamatória, tá? Não vai ser por causa de um linfoma. Tem que ser descartado, tem que ser investigado, tem que ser avaliado, mas a grande maioria das vezes não é linfoma. Eu costumo explicar para as pacientes assim, que antes de a gente saber da existência do linfoma, do BIA-LCL,
Então, e isso, assim, a Organização Mundial de Saúde validou isso como uma doença em 2016, mas a visibilidade dele só começou mais lá para 2018, que foi quando realmente começaram a surgir mais casos. Isso. E teve o recall das próteses da Allergan, né, que é uma indústria gigante da Johnson, americana, que era um dos maiores fornecedores de prótese do mundo, e eles acabaram... E era uma prótese boa, né? Era, né? Esteticamente, né? Ela é uma prótese que tinha uma... A minha primeira prótese foi Allergan. Então, a gente tinha um histórico, assim, infelizmente, o que se percebeu é que um tipo específico de todos os implantes dessa marca, um específico tinha uma relação que poderia parecer que talvez fosse, né, mais predisposição, assim, mais a desenvolver esse linfoma. E a empresa acabou tirar isso do mercado preventivamente para não ter muitos problemas em relação a isso. Mas depois deste fato, então, de 2018 para cá, então, antes de 2018, as pacientes que tinham seroma, que era quando a mama aumentava de volume e formava um líquido ao redor da prótese, as pacientes que tinham isso, a gente não tinha muito o que fazer, observava, dava uma medicação para tentar melhorar aquele líquido. Funcionava. Mas não tínhamos, assim, preocupação se aquilo era um linfoma ou não. Exato. Agora, não. Depois de 2018, todas as pacientes que têm um seroma, né, se já tem mais de 1 ano que ela colocou essa prótese de silicone, ela precisa fazer uma punção. Idealmente, né, gente? Porque nós estamos assim, a gente sabe que a gente está num país gigantesco e fazer essa punção não é a coisa mais fácil do mundo. E fazer diagnóstico de linfoma é muito do BLCL é difícil, porque assim, e primeiro vamos falar desse seroma, não é uma quantidade de líquido pequena ao redor da prótese que a grande maioria das pacientes tem, é um seroma volumoso que a paciente percebe clinicamente, então é uma quantidade grande de líquido, né, ao redor da prótese, e quando chega isso pra gente, né, Paty, pra gente fazer o diagnóstico, o importante é que a gente tenha um laboratório de referência e que pesquise isso especificamente, porque tem uma pesquisa específica que procura isso, né, e aí o diagnóstico, enfim, não vamos entrar em méritos, mas tem que ter o famoso CD30 positivo. Imunistoquímica, o exame, exatamente. Né? E não são todos os laboratórios. Provavelmente também esse aumento, e aí eu tô extrapolando, não tenho dados, né? Não existem dados para isso, mas porque se aprendeu a fazer esse diagnóstico também. Sim, né? mais recentemente surgiram os protocolos, né? E foram aparecendo mais casos que antes não se fazia porque não se pesquisava, né? E aí às vezes só tirava a prótese, a paciente trocava a prótese, tirava a prótese e às vezes não sabia nem que ela tinha passado por esse linfoma. Exatamente. Porque essa é uma característica dessa doença, né? Então, ela é uma doença pouco agressiva. Então, quando a gente fala em tumores pouco agressivos, a gente dá uma acalmada no coração, porque a gente sabe que o potencial desse linfoma de se fazer metástase, de disseminar pelo corpo, é muito baixa, né? É uma doença que a gente trata como retirando a cápsula. Então, a gente precisa retirar a prótese junto com a cápsula, né? E aí sim, a cápsula inteira, né, o mais completa possível, assim, que a gente conseguir retirar junto com essa prótese, é o mundo ideal. Então, a gente tem muito esse cuidado de, na cirurgia, retirar a prótese junto com a cápsula, manda essa cápsula para a biópsia, para a imunistoquímica, para confirmar isso e para a gente ter certeza de que a partir daquele momento essa paciente está tratada. É isso, porque na grande maioria das vezes é só esse problema local. E o tratamento é só esse. Não precisa de quimioterapia, não precisa de nada disso. Claro que a gente tem relatos de casos de tudo, né? Sim. Então... Não, existem pacientes, especialmente quando não se sabia que era um diagnóstico que existia, houve, né, casos de pacientes que a doença avançou e acabou não tendo mas assim, desfecho já favorável, é uma entidade muito rara, né? Rara isso quanto, é muito Fernanda, importante. Né? Isso é importante a gente falar. É difícil ter dados, né? Os dados mais recentes, eles falam de 1 a cada 30 mil próteses texturizadas, né? Eu acho que é um exagero. Eu já vi vários números nisso daí, mas o número que eu uso mais, assim, para me nortear quando eu falo rara, é que, assim, menos de 2.000 casos no mundo. Né? Pensa quantas... tem uma estimativa de que são 35 milhões. Então... Né? Então, assim, 2.035 milhões realmente é uma coisa muito pouco frequente. É muito raro. É logicamente, assim, ninguém põe prótese de silicone para ter, né, um linfoma. É uma das complicações e hoje em dia, sempre que a gente vai colocar uma prótese de silicone, a gente tem que avisar, a gente considera a paciente, né,
Está no termo de consentimento, está lá escrito que é um risco que pode acontecer, porque a gente tem sempre que avisar das complicações que são potencialmente graves, né? Mas apesar de ser estatisticamente muito pouco frequente. Mas quando a gente, né, vai pensar nessa cirurgia, a gente precisa de retirar a prótese, retirar a cápsula, e ela necessariamente precisa ser um explante, né? A gente precisa essa paciente nunca mais pode ter prótese, a gente tem essa resposta, né? A gente não tem essa resposta. Não tem essa resposta. É uma doença nova. Tudo na medicina que é novo e raro, é difícil da gente saber o que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem séries de casos, a gente tem dados suficientes para saber fazer diagnóstico, para saber tratar, mas a gente não tem casos suficientes para saber se a gente vai poder colocar outra prótese nessa paciente ou não. Aí é individualizar, né? É individualizado. Eu acho que individualizar cada caso. É importante entender qual a importância dessa prótese para a paciente, né, em termos de saúde mental, principalmente, o quanto ela ficaria emocionalmente abalada, porque eu já tratei uma paciente com um caso de linfoma e, assim, eu faço explante toda semana, mas esse caso me marcou muito, porque diferente das outras pacientes que eu explantei, essa paciente não escolheu explantar. Da mesma forma que uma paciente, quando pega o diagnóstico de câncer de mama, não escolhe fazer uma mastectomia, ela também não, ela gostava da prótese dela, e era uma prótese grande, quase 400 ml, então, assim, tinha uma diferença muito grande na imagem dela ter ou não ter aquela prótese. E na época da cirurgia, foi interessante assim, porque naquele momento ela não se sentiu segura em colocar outra prótese. A paciente não quis. Não, ela não queria ter a chance de passar por aquilo de novo. Então, a ideia era que ela fizesse, a gente fez o explante, para que ela tentasse se adaptar com a imagem dela sem aquele volume. Se adaptou? Né? Não, ela não se adaptou. Assim, depois de uns 2 anos, mais ou menos, ela não mora aqui em São Paulo, mas ela me manda mensagem, eu falo sempre com ela, né? E ela comentou que ela pôs uma prótese menor. Então, assim, né, não tem mais todo aquele volume, mas também... E era um caso muito específico. Dá para escolher, talvez, colocar uma prótese lisa, né? Que tem uma estatística, né, que não menor, tem muito menor do que texturizada. Enfim, é conversar com a paciente, explicar, entender idade, expectativa e tudo isso que ela quer para definir. É que o tratamento é a retirada daquele... Aquilo precisa sair daí. Aquilo precisa sair, exatamente. E é bilateral, né? A gente precisa fazer a cirurgia dos dois lados. Dos dois lados. Próteses e cápsulas, temos que trocar ou retirar definitivamente, mas assim, é importante saber que a gente tem como tratar, né? É uma doença que normalmente... Então, acho que a lição é exatamente essa. É extremamente raro. Né? Extremamente raro. Deus, então, assim, não é porque você tem uma prótese de silicone que você precisa ficar desesperada. Não, de jeito nenhum. Claro que toda paciente com prótese precisa de segmento, também não é colocou uma prótese e tem alta, né, Paty? Então, eu acho que a gente está falando aqui de 2 extremos, toda paciente com prótese precisa de um segmento, mas não é toda paciente com prótese, mesmo que seja a Allergan, mesmo que seja uma prótese texturizada, enfim, não é motivo de retirada de prótese, de alarde e nada disso, pelo contrário. Ficar atenta a esses sinais, né, que o principal é o aumento, e esse aumento ele é repentino. Não é, ele é agudo, não é uma coisa que vai acontecendo e é em grande quantidade. Dorme de um jeito, acorda de outro. Exatamente. E que é uma doença curável, gente. Muito tratável, uma doença local e que dá pra gente resolver. Então, eu acho que essa é a mensagem. Obviamente, é um diagnóstico muito assustador. Claro. Como não é um câncer de mama, mas quando você pega o resultado da biópsia, você estava indo fazer uma coisa na sua vida, você vai ter que fazer outra coisa. Exatamente. Como qualquer diagnóstico. Exatamente. Mas ela tem um comportamento pouco agressivo e a gente acaba conseguindo manejar isso. Muito bem. Em termos de saúde, a gente consegue resolver muito bem e definir se põe ou não outra prótese é uma conversa que a gente tem com cada paciente. Né? É isso aí. Eu acho interessante, Fernanda, só no caso da Evelyn, né, quando ela comentou sobre, eu achei um ponto que vai muito assim ao encontro do que eu costumo falar assim nas redes sociais, é que ela começa o relato dela dizendo que ela tinha uma mama muito grande.
Jura? Ela fala, nossa, eu tinha a mama muito grande e daí eu fui fazer a cirurgia e acabei optando, né? Ela fez uma mamoplastia redutora com prótese. Com prótese. Tá, interessante. Eu não vi essa parte. Neste ponto, eu fiquei assim, me deu uma dorzinha no coração. Eu sei, te conheço. Sabe? Porque eu pensei, puxa, não, então assim, ela tinha um tecido mamário que a gente poderia ter só feito uma mamoplastia. Não sei, obviamente, né, qual era a expectativa de resultado, o que ela esperava disso, mas é isso. A gente tem que saber que assim, as próteses, elas têm complicações, que a gente tem que saber o quanto a gente realmente precisa daquela prótese para poder ser feliz. E aqui nem falando do linfoma, que a gente já repetiu aqui várias vezes, que é extremamente raro, mas próteses têm outras complicações. Isso. E assim, eu falo muito de prótese, porque eu trato de câncer de mama, faço muita mastectomia, onde a prótese... E eu preciso dela. Sim. E ela E também fase de vida, prótese estética, e tá tudo bem, ninguém aqui crucifica a prótese. Jamais. Mas prótese, pelo contrário, a gente... Prótese né, Paty, a gente coloca... um volumizador de quem não tem volume. Mas isso, né? Exatamente. A prótese tem as suas indicações, sim. Não é para dar volume. Então, se a paciente já... Bom, aí a gente concorda, a gente tem a mesma visão, tem a mesma visão, né? Que não é a visão de todo mundo, mas é a nossa. É a nossa. Que é, assim, fazer uma mamoplastia, né? Uma mamoplastia redutora de uma paciente que tem muito volume mamário, sem prótese, né? Sem prótese. A gente pode poupar a pessoa. Se ela, então, a prótese é um volumizador. Se ela já tem o volume... Para quê? Ela não precisa dessas consequências. Ou ter que, né, lidar com esses, né, com essas decisões. Então, funciona, gente. Dá para fazer a mamoplastia redutora sem prótese. Fica muito bom. O índice de satisfação das pacientes é muito bom. É lógico que a gente tem que alinhar a expectativa. Não dá para dizer que vou fazer uma mamoplastia redutora sem prótese e vou ficar com o colo alto, marcado, redondo, com a prótese aqui em cima. Não. Né? Talvez essa paciente precise da prótese, se a expectativa dela é essa. Exatamente. Mas assim, você já teve caso assim, eu também, de paciente que chega e fala, não, eu quero colocar uma prótese. Aí você olha e você fala, mas... Onde? Mas tem muita mama. Na verdade, o que ela quer é mudar o formato da mama dela. Ela né? deseja uma melhor estética, mas exatamente. na cabeça dela, a única forma de melhorar é colocando uma prótese. Então, é só tirar esse estigma, né? De que a prótese... que vai solucionar isso. Isso, né? Esteticamente. E é interessante, quando eu comecei a ouvir o relato dela, eu lembrei porque eu atendi uma outra paciente com diagnóstico de linfoma que contava a mesma história. Essa eu não operei, só fiz a consulta. Mas eu olhava e falava assim, gente... E que coisa, né? Que raio que caiu na cabeça ali, você pensa, né? Tem coisas que a gente acaba tendo que passar mesmo, mas né, eu acho que vale essa reflexão, né? Que a gente optar por tirar tecido mamário sadio para poder colocar uma prótese. Que prótese é maravilhoso. Para quem precisa da volume, prótese. Né? É isso aí. E ali a gente é uma troca, né? A pessoa, quando ela opta pelo volume da prótese, é uma troca extremamente necessária, né? Especialmente nas mastectomias, a gente consegue melhorar a qualidade de vida das pacientes de uma forma, assim, brutal, né? Usando a prótese. Porém, né, para quem não precisa daquele volume, eu falo, se pudesse poupar dessas preocupações, por que não? Então, vale a reflexão, né? Vale a reflexão. Para quem está pensando em fazer uma mamoplastia e, enfim, perguntar para o cirurgião, né? Eu preciso da prótese? Isso, né? é isso. Eu preciso da prótese? Qual é a diferença? O que vai acontecer se eu não usar a prótese? Se eu usar a prótese, qual é a diferença de resultado? Entender. Às vezes a paciente vai optar pela prótese, mas ela precisa... optam pela prótese, mesmo assim. Mesmo assim, está tudo certo. Tá tudo certo. Mas ela precisa entender que existe a possibilidade também de não precisar da prótese. Se o volume não é um problema. E abrir mão dessas preocupações que só a prótese traz, né? Eu brinco que eu não tenho prótese, tenho vários problemas na minha vida, mas os de prótese eu não tenho. Né? Então, se a gente pode optar por não ter, né? A gente tem sempre que ter isso em mente, não é obrigatório. Não. Certo? Mas voltando para o linfoma, então, a mensagem que fica em resumo. É uma entidade extremamente rara e tratável. Amém. Então, não precisa de um alarde tão grande. Não, claro, mas a consciência é necessária. Exatamente. Né? Exatamente. Foi muito interessante. Achei muito bacana a forma como ela se posicionou, assim, só informativa, explicando
a importância também disso ser comunicado, porque às vezes a paciente tem um aumento de volume da mama e acha que é normal, que aquilo vai melhorar sozinho, não busca É sobre o que a gente fala aqui sempre, né, Paty? É levar informação. Adequada, né, de maneira, informação boa, de qualidade, sem alarde, né, sem desespero, para que a paciente saiba. Então, se você tem prótese, a sua mama aumentou de tamanho de uma hora para outra, isso precisa ser investigado. Precisa fazer um exame, não dá para ignorar e dizer que isso só vai melhorar e pronto, né? Exatamente. Muito bom. É isso. É isso? Por hoje é só, pessoal. Tá bom. Até a próxima. Tchau, tchau.